Gostaria que abríssemos as nossas Bíblias no livro de 2 Samuel. E vamos ter uma palavra de oração. Pai, nesta manhã, a honra e a glória te sejam entregues a Ti, Senhor, e damos-te graças pelas nossas vidas, pela forma como nos tens guiado, pela forma como nos tens cuidado, que embora não sendo merecedores de nada, Senhor, o Teu amor sempre se manifesta nas nossas vidas, no zelo, na proteção, na direção que nos dás, no cuidado de uns para com os outros, onde se manifesta aí realmente a Tua misericórdia e a Tua fidelidade. Obrigado por este grupo de irmãos aqui nesta manhã e por aqueles também que não puderam estar aqui presentes, que Tu sigas abençoando e falando à vida do Teu povo. No nome de Jesus, amém. O tema desta mensagem, desta pequena mensagem que eu queria trazer nesta manhã, não sei se poderemos pôr o título da mensagem, não nos confundamos de confusão, não é? Não nos confundamos. E depois eu faço a pergunta, o que temos para oferecer ao Senhor? Amém? Eu creio que isso é uma coisa que todos devemos pensar. Não nos confundamos, que temos para oferecer ao Senhor. É algo que temos que, cada um de nós, interiorizar e pensar que tenho eu para dar ao Senhor. Neste meu trajeto de vida, nesta minha peregrinação, não é? Diz a palavra do Senhor que somos peregrinos nesta terra. O que é que eu tenho para dar ao Senhor? E eu nesta manhã queria levar-vos a uma passagem bíblica onde, na verdade, alguém se confundiu e por isso a advertência, não nos confundamos. Alguém muito importante, biblicamente falando, com uma história de vida impactante, usado por Deus, a dada altura do seu caminhar, e não foi só uma vez, mais que uma vez, ele se confundiu também. E por isso a advertência, não nos confundamos. 2 de Samuel, capítulo 7, do verso 1 em diante. E diz a palavra do Senhor, e sucedeu que, estando o rei David em sua casa, ou seja, no palácio, no lugar alto, não é? O rei estava no palácio, no lugar alto, estando em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Ora, olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém sucedeu naquela mesma noite, que a palavra do Senhor veio a Natã, ao profeta, dizendo: Vai e diz ao meu servo, a David, não o tratou por rei, por servo, assim diz o Senhor: edificar-me-ias tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje. Mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo o lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura, era o Senhor a fazer uma pergunta ao profeta, para que o profeta fosse questionar o rei. Porque o rei estava no alto do seu palácio e porque o Senhor lhe tinha dado um tempo de descanso, pois tinha dado o privilégio de derrotar os seus inimigos. E naquela monotonia de vida, o rei entendeu que, ao olhar para baixo para o seu palácio, olhou lá para baixo e disse: então, mas eu vivo aqui numa casa tão esplendorosa e o Senhor habita ali embaixo, numa tenda, num tabernáculo, numa casa de pano. E diz: eu porventura alguma palavra com qualquer das tribos, eu falei alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedros? Era como que o Senhor estivesse a dizer. Pergunta-lhe se eu durante a jornada, em tudo aquilo que eu fiz pelo povo, se algum dia eu pedi para me edificarem alguma coisa. Vai lá perguntar se eu pedi para edificar alguma coisa. Agora, pois, assim dirás ao meu servo a David, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas. Esta parte, o de trás, chamou-me a atenção. Ele não chamou da frente das ovelhas, ele estava atrás das ovelhas. Chamou por detrás das ovelhas.
para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que fostes. E destruí os teus inimigos diante de ti e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o prepararei, disse mal o verbo, e prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como antes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo Israel. A ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. David queria fazer uma casa para Deus. E Deus começa a relatar-lhe em relação ao passado. E começa a confrontá-lo para ele se lembrar de quem é que estava a falar, qual era a sua posição, qual era a sua obrigação, qual era o patamar em que devia estar a ocupar. E o Senhor vem-lhe a dizer, como que dizendo, não és tu que me fazes casa a mim, eu é que tenho feito casa para vocês, eu é que te farei casa para ti. Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa em meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, com açoites de filhos de homens, mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a David. Amém? Um primeiro ponto, irmãos, que eu gostaria de aqui salientar e deixar bem presente. Não nos confundamos. Foi o Senhor que nos escolheu e não fomos nós que escolhemos a Ele. E com isso como base, isso serve de uma plataforma para a cada dia das nossas vidas termos, não como David, estar no mais alto e sublime do seu palácio, do seu trono, olhando para baixo e vendo que afinal Deus precisava que ele fizesse alguma coisa por ele. E esse é um pensamento que muitas vezes pode ensoberbecer o nosso coração. Achar que nós, a dado momento das nossas vidas, estruturados, quer psiquicamente, mentalmente, espiritualmente, estruturados por Deus, a nível fisicamente, que algum dia nas nossas vidas nós possamos pensar que poderemos acrescentar qualquer coisa à obra do Senhor. Quando a palavra de Deus diz que não, eu a ti te farei casa. Tu estás enganado, David. Eu te dei descanso dos teus inimigos, eu ajudei-te nas batalhas, tu fizeste e aconteceste, conseguiste, mas isso por mérito meu. Mas David, naquele então, e é curioso que numa das outras, eu dizia, por isso eu dizia há pouco, que ao falar de David estávamos a falar de um servo de Deus, de um homem de Deus, que segundo a palavra de Deus diz que quando Deus o escolheu, diz que ele era segundo o coração de Deus, um homem que falhou. E o mais curioso é que de uma outra oportunidade em que David também cometeu o erro, também estava no seu palácio. Também estava no seu palácio, quando olhou para baixo e colocou os olhos na mulher, na esposa de Urias. Toda a gente conhece a história, não vale a pena estar a referir. Significa dizer que muitas vezes na nossa vida podemos cair no erro de estar numa plataforma na qual achamos que já olhamos de cima para baixo. De cima para baixo. A vida de um cristão, a vida de um servo de Deus, a vida de um filho de Deus, segundo eu entendo, tem que ser de baixo para cima. A nossa atitude, a nossa postura tem que ser sempre olhar de baixo para cima. Mas muitas vezes na nossa vida pode acontecer que Deus dá-nos livramento de tantas e tantas situações, Deus vai nos transformando, vai nos moldando, ao ponto de nos tornarmos arrogantes e pretenciosos, como David neste momento estava a ser arrogante e pretencioso. Porque queria ele próprio construir algo para Deus, esquecendo-se
de que não seria nada, porque diz o Senhor que o sacou por detrás das ovelhas. Cuidado. Cuidado, porque a pretensão, muitas vezes, e a arrogância pode nos levar a ver as coisas de uma forma confusa, distorcida. A nossa visão não pode estar distorcida com respeito a estas coisas. A nossa visão não pode estar distorcida de quem nós somos, em relação a quem nós somos. A nossa visão não pode estar distorcida de onde viemos. Devemos saber bem de onde viemos. Devemos saber bem de onde caímos. Muitas vezes ouvem-se coisas dramáticas por parte dos servos e dos filhos de Deus. Coisas que levam a entender que as pessoas se esqueceram de onde vieram. Esqueceram-se de onde caíram. E provavelmente não estão a saber, não estão a identificar que nesse caminhar, aonde é que vão, qual é que vai ser o seu destino. Muitas vezes as coisas mais nobres que nós possamos querer fazer, os nossos anseios de servir ao Senhor, provavelmente e muitas vezes podem nos levar a cometer erros. Podem nos levar a cometer o mesmo erro de David, olhar e ver, mas eu necessito aqui de fazer alguma coisa por Deus. E muitas vezes o nosso coração está tão abstraído daquilo que é a relação com Deus, a relação com os irmãos. Sim, porque alguns dizem, eu relaciono-me com Deus, mas não me relaciono com os homens. Eu relaciono-me com Deus, mas não me relaciono com os irmãos. Isso é falso. Isso é falsa doutrina. A palavra de Deus ensina e diz muito claramente, como é que tu dizes que amas a Deus se não o vês? E a pessoa que está ao teu lado, tu não consegues deixar de odiar. E ela é também criação de Deus. Uma vez o pastor Miguel diz que aqueles que tratam mal os animais é como se tratassem mal os seres humanos. Porquê? Porque os animais são criação de Deus também. Vai mais fundo ainda. Então, muito cuidado quando nós, na nossa pretensão, na nossa vontade, dizemos que queremos servir a Deus. Sim, é uma boa pretensão. É uma boa ideia. Estou contigo quando tu dizes que queremos servir a Deus. Mas atenção, porque não somos nós que favorecemos a Deus. É Deus que nos favorece a nós todos os dias. Todos os dias. Não permitas que a soberbia, a arrogância tomem conta de ti ao ponto de pensar que és tu que favoreces os demais, quando na verdade, se olhares à tua volta, vês que são os demais que te favorecem a ti. Quantas vezes nós podemos contabilizar as bênçãos de Deus sobre a nossa vida da mesma maneira em relação àqueles que nos favorecem? Amém? Quantas vezes nós olhamos para o lado e achamos que a pessoa que está ao nosso lado veio para nos prejudicar e da mesma maneira, com a mesma cegueira, com a mesma arrogância, com a mesma pretensão que David teve nesta altura da sua vida, olhamos para as pessoas que estão ao nosso lado e achamos que estas pessoas estão aqui para nos prejudicar. E não vimos que esta pessoa está aqui para que eu possa ser edificado em Deus. Quantas vezes temos a visão distorcida dessa maneira? Pois David, nesta altura da sua vida, tinha a visão muito distorcida. E caiu no erro de pensar que poderia fazer alguma coisa para ajudar a Deus, para favorecer ao Senhor. E Deus disse-lhe, então tu não sabes que eu desde outrora, desde que eu trouxe o povo do Egito, eu sempre habitei em tendas, em tabernáculos. Eu nunca disse a ninguém que queria um templo. Eu nunca disse a ninguém que queria uma casa de cedros. Eu não preciso. E não és tu que me vens dizer o que é que eu preciso, disse o Senhor. Não és tu que vens dizer agora o que é que eu preciso. Eu é que te vou favorecer a ti. Eu é que vou dirigir-te a ti. Eu é que vou edificar uma casa para ti. E continua a explicar-lhe da maneira que o vai fazer. Cuidado, irmãos, não pensemos nós que podemos favorecer a Deus. Não pensemos nós que Deus depende da nossa vida, do nosso trabalho e do nosso esforço pessoal. Muitas vezes o esforço pessoal que fazemos nada mais é, nada menos é, para justificar a nossa própria ansiedade.
Muitas vezes acham, não, é que eu trabalho de manhã à noite, eu sirvo ao Senhor de manhã à noite. Muitas vezes esse serviço nada mais é, nem nada menos é, que a nossa satisfação pessoal, a nossa justificação pessoal de que temos que achar em algo para nos apoiar e porque é que estamos a fazer o que estamos a fazer. E muitas vezes isso não é servir a Deus. A servir a Deus não se serve com pretensão. A servir a Deus não se serve com arrogância. A servir a Deus serve-se com humildade. Não há outra forma de servir a Deus, é com humildade. E para se queres ser um servo de Deus, aprenda a servir os demais. Aprendamos todos a servir os demais. Se não conseguimos servir aos demais, dificilmente vamos servir a Deus. Se não estamos dispostos para os demais, dificilmente vamos estar dispostos para Deus. É hipocrisia. É engano. É engano. E por isso é que muitas vezes há pessoas que se veem num conflito muito grande na sua vida. Porque, na verdade, a dado percurso da sua vida, chegam à conclusão que têm estado a caminhar enganosamente. Porque, ao fim e ao cabo, passado alguns anos, olham para trás e acham que tudo aquilo que fizeram foi um erro. É um engano e uma perca de tempo. Porquê? Porque, na verdade, nunca serviram a Deus, serviram a eles próprios. E por isso eu aqui na quarta-feira dizia, muitas vezes nós temos que tentar discernir essa linha fronteiriça entre aquilo que é servir a Deus e estarmos a servir a nós próprios. Temos que estar sempre a pensar nisso, a meditar sobre esse assunto. David tinha uma pretensão, mas às vezes para me edificares uma casa, glória a Deus. Quem és tu para me edificares uma casa, David? A primeira coisa que devemos saber é que muitas vezes as nossas pretensões elas vêm precedidas de pecado, sabes? Muitas vezes na nossa ânsia de dizer eu quero servir a Deus, eu quero fazer isto, eu quero fazer aquilo, não provém do coração de Deus. E aquilo que não provém do coração de Deus, aquilo que não provém de fé, é o quê? É pecado. Este homem conseguiu, juntamente com Natã, o profeta, conseguiu fazer com que Natã também dissesse, ok, Deus está contigo, faz tudo aquilo que tu quiseres. Mas Deus não estava neste projeto. Este era um projeto do coração de David. Um coração que estava no mais alto e sublime trono da sua vida, no seu palácio, saboreando as vitórias, saboreando e enaltecendo-se e dizendo, como eu sou, como eu obtive estas vitórias. Sim, Deus talvez me ajudou e tal, mas se não fosse eu, eu é que andei lá a dar a luta. Alguns dizem, mas eu é que dou o 100, eu é que dou o litro. Se não fosse eu a dar o litro, se não fosse eu. E estas coisas são precedidas de pecado. Quando vamos no nosso ímpeto, nas nossas forças, no querer fazer nós, não provém de Deus. E o profeta, ao invés de ser o profeta com os pés assentos no chão, não sei o que é que estava a passar na cabeça deste homem naquela altura, em vez de dizer, está quieto, ó David, o que é que tu vais fazer? Então, mas tu estás bom da cabeça ou quê? Como é que tu podes construir uma casa para Deus? Se tu nem uma vitória ganharias se Deus não te concedesse essa graça e esse favor. Mas o profeta, não sei o que é que se passava naquela altura com aquele homem, também diz, sim, tu faz porque Deus é contigo. Provavelmente havia ali uma relação rei-profeta que não permitiu com que o profeta lhe abrisse os olhos a David e no momento dissesse, está quieto, para, não é por aí. Que é aquilo que muitas vezes temos que dizer uns aos outros, para, não é por aí. Não é dessa maneira, não é assim. Está errado, é ao contrário. Deus é quem nos favorece. Tudo aquilo que possamos fazer, nada poderá servir para Deus.
para engrandecer o seu nome. Por isso muitas vezes diz, aquelas obras que fazemos e que não procedem do coração de Deus, não procedem de fé, significa, diz a palavra, que são como trapos de imundícia. Eu não sei, eu não fui lá ao dicionário bíblico histórico ver o que é que significa trapos de imundícia, mas aquilo deve ser uma coisa terrível. Tu sabes, não é? Pois. Tu és estudioso da Bíblia ou não? Trapos de imundícia. Será aquele trapo que a gente limpa a louça, limpa o chão? Eu acho que não. Aquilo é pior ainda. Aquilo é uma coisa... sujidade. Daquela mesmo suja. Trapos de imundícia. Quem tiver curiosidade que vai ver o que significa trapos de imundícia. Aqui não se pode dizer, exatamente. Por isso a maior parte da igreja não sabe. Mas devemos saber o que quer dizer trapos de imundícia, porque o Senhor diz, muitas vezes as nossas obras, quando vão por mérito próprio, quando nós pensamos que eu faço, e quando pensamos que estamos a servir a Deus, Deus diz, isso não presta para mim. Isso para mim não serve nada. São trapos de imundícia, é como trapos de imundícia. Então a nossa preocupação não deve ser fazer as coisas para favorecer a Deus, mas sim que Deus nos favoreça e nos possa dar a graça e o privilégio de poder, em agradecimento, servir-lhe. Amém? Em agradecimento. Muitas pessoas se equivocaram e se equivocam ao pensar que podem fazer algo para beneficiar a obra do Senhor. David estava desde cima a olhar para baixo e é terrível quando nós olhamos de cima para baixo. Não importa quão altos sejam os teus projetos, quão sublimes, se não forem do coração de Deus, se não forem da vontade de Deus. Romanos 11:33. Porque diz a palavra do Senhor que os planos de Deus são sempre maiores que os nossos. Amém? Os nossos planos são sempre muito mais ínfimos. 11:33 em dia diz, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Era quase como que Deus podia dizer a David, olha lá, mas agora tu é que és o meu conselheiro. Agora tu é que me vens dar conselhos, tu é que me vens dizer que eu necessito uma casa. Passado este tempo todo, tu que andavas lá ainda quase de fraldas, eu saquei-te por trás das ovelhas, favoreci-te, dei-te vitória sobre tantas e tantas batalhas na tua vida. Tu agora já estás aí tão alto, já chegaste a essa postura, já não te podem dizer nada, já estás ofendido por tudo e por nada. A minha dignidade, passas o tempo a dizer a minha dignidade, a dignidade da minha família, mas que dignidade tens tu? Se o único aqui que é digno é Cristo. Porque como dizia o Alex, provavelmente todos que aqui estamos, e mais alguns que não estão cá porque não cabem, deveríamos ir naquela tumba. Não é? Se fosse pelos nossos méritos, onde é que estaríamos hoje? À luz da palavra de Deus. Quem é que compreendeu o intento do Senhor? Ou quem é que foi o seu conselheiro? Alguns querem ser conselheiros de Deus. Queres que eu te demonstre como? Fácil. Alguém vem pedir-me conselho. Entendemos, também como o Alex dizia, que se tens situações, depois pede conselho aos irmãos maiores, não é? Mais ou menos por aí que ele falou. Alguém vem pedir conselho. Mas depois quando o conselho começa a descer do céu para baixo, cuidado. Não. Isso não era isso que eu estava a querer. Não, eu acho que não é por aí. A minha vida não vai por aí. Já estão a querer aconselhar a Deus. Pedem conselho. Os irmãos maiores, segundo, à luz da palavra de Deus e segundo o conhecimento que Deus vai dando, aconselham, mas ele refuta e diz, não. Outros optam por abanar a cabeça que sim, mas na volta no seu coração é não. Também há essa vertente, há esse caso. E depois, normalmente, quando não se aconselham com Deus, aconselham-se com duas pessoas, ou consigo próprios, ou com quem não devem. E o Senhor é quem nos dá o conselho. Amém? O nosso conselho deve vir do Senhor. Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado. Dava a ideia que David estava a querer recompensar a Deus. Oh, pobre Deus, pá. Tu que já
já nos tens ajudado em tantas coisas, agora vives aí num tabernáculo feito de pano, quando eu vivo aqui no meu palácio. Queria recompensar a Deus. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Quem é que entendeu o intento do Senhor? Quem é que compreende? 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém? Significa dizer que Deus é titular de toda a sabedoria para ti e para mim que faz falta para viver. E nós não temos sabedoria para acrescentar a Deus. Pelo contrário, Deus sempre nos está a retificar na nossa torpeza, nos nossos desvios, na nossa insignificância. Deus trata de ser misericordioso e constantemente endireitar os nossos caminhos. Eu não sei tu, eu falo por mim. Amém? E ai de mim, no dia em que eu pensar que tenho algo para acrescentar para favorecer a Deus. Ai de mim quando no meu coração habitar a ideia ou o pensamento de que eu e só eu poderei fazer determinadas coisas. Ai desse dia. Ai de mim o dia em que eu achar que Deus e a sua obra não poderão avançar sem a minha intervenção. Ai de nós, se isso entra no nosso coração. Portanto, isso leva-nos a um patamar, que é olhar para as pessoas que estão ao nosso lado como pessoas colocadas e usadas por Deus para aquela situação, para aquela fase da nossa vida. Amém? Muitas vezes nós não vimos isso segundo essa perspectiva. E olhamos as pessoas com descrédito e com desdém. E eu creio que isso é um pensamento errado. David estava convencido que Deus necessitava de algo mais de acordo à sua pessoa, não é? Coitado, Deus vive ali num tabernáculo e eu aqui na minha casa. Temos que tornar isto um pouco mais espetacular. Deus é um Deus de coisas simples e por isso ele dizia: desde que saquei o povo do Egito, desde que saquei o teu povo, Israel, do Egito, nunca vivi em nenhuma casa, nem nunca mandei-lhe fazer nenhuma casa de cedros. Porque Deus é um Deus simples e manifesta-se na vida das pessoas de uma forma simples. Normalmente nós queremos as coisas espetaculares, os grandes eventos, os grandes acontecimentos, inclusive é na igreja. Estou a falar da igreja, não estou a falar dos concertos de rock and roll. Não estou a falar de outro tipo de eventos, estou a falar da igreja. Nós ansiamos para que algo espetacular possa acontecer e menosprezamos aquilo que é simples. Deus estava no tabernáculo de uma forma simples, porque era assim a sua vontade, porque assim foi até aquele então, e ele determinaria quando seria diferente. Mas houve alguém que achou que aquilo necessitaria de algo mais espetacular, algo mais de acordo à pessoa de Deus. Como se David, ou como se algum de nós, ou como se alguma igreja pudesse fazer algo que esteja de acordo a Deus, de acordo à sua majestade, à sua plenitude. Jamais. Ele é o Criador de todas as coisas. Jamais tu e eu conseguiremos fazer alguma coisa que possa estar de acordo ao nível que Deus tem. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. E nós somos sua criação. É Ele que nos favorece. É Ele que faz a nossa casa. Não somos nós que o favorecemos, nem nós que fazemos a casa dele. Então, significa dizer que temos que ter muita atenção para a nossa conduta. Porque, normalmente, demonstramos o nosso amor e o nosso respeito e a nossa veneração por Deus da mesma maneira que também tratamos as pessoas que estão ao teu lado. Ou ao nosso lado, perdão. 1 de Reis 19, 9. David queria algo mais espetacular, não é? Algo mais, vive ali, o Senhor ali naquela tenda, como é que é possível? Mas há uma passagem bíblica que diz que o Senhor demonstra que o Senhor não está, às vezes,
Também pode estar, mas não é uma lei, não é linear que o Senhor se manifeste nos grandes acontecimentos. Não é linear. Muitas vezes Deus, e a maior parte das vezes Deus manifesta-se nos pequenos acontecimentos, nas coisas mais simples. E faz das coisas mais simples as coisas mais sublimes. Por isso é que ele sacou o homem de trás das ovelhas, a David. De trás das ovelhas o sacou. E diz ele, naquela passagem em 2 de Samuel, que lemos, capítulo 7, que sacou de trás das ovelhas e pôs-o ao nível dos homens mais importantes de todo o mundo. Ele, de uma coisa simples, ele sim pode fazer algo especial. E não nós. Mas David estava equivocado. E David queria fazer algo especial para Deus. Então diz a palavra de Deus, 19:9, e ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Estamos a falar de outro profeta, não é, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os seus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, e como também um grande forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, então veio uma voz mansa e... Como é que diz a tua Bíblia? E, como é que diz ali? Suave. O Senhor manifesta-se de uma forma mansa e suave. Amém? Mas o que é que tu queres? Algo espetacular? Provavelmente estás na igreja errada. Estás no sítio errado. Ou estás com a tua pretensão errada. Da mesma maneira que a arrogância e a pretensão de David levou a entender que algo tinha que ser mais espetacular. Temos que sacar Deus dali, daquele sítio. Como é que é possível? Isto é uma injustiça. Então diz que aqui neste trecho bíblico, diz que o Senhor não se manifestou no terremoto, não se manifestou nos ventos, não se manifestou no fogo, aonde tudo estava na expectativa, vai-se manifestar, vai acontecer, agora é que vai ser, agora, e não se manifestou. Manifestou-se de uma forma suave. Amém? Provavelmente o Senhor, algumas vezes na tua vida, quer manifestar-se à tua vida e à minha vida de uma forma suave. Com palavras suaves que manifestam o seu amor. Manifestam o seu perdão para ti e para mim. E muitas vezes nós não estamos disponíveis para ouvir essas palavras suaves. Estamos à espera de que coisas grandes possam acontecer. E diz a palavra de Deus: e sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Com uma forma suave, o Senhor falou com Elias e disse-lhe: que fazes aqui, Elias? E a pergunta nesta manhã é: que fazemos aqui? Que temos para oferecer para Deus? O que é que fazemos aqui? Na verdade, eu acho que é uma pergunta que todos temos que fazer a nós próprios. Não é fazer aos demais. Fazer a nós próprios. O que é que eu faço aqui? O que é que eu faço aqui? Verdadeiramente, o que é que eu faço aqui? O que é que está a acontecer na minha vida? Eu entendo porque é que estou aqui. Eu entendo porque é que eu venho à igreja. Eu entendo porque é que Deus diz que me ama. Eu entendo porque é que me dizem que Deus tem um plano, tem um projeto para mim. Eu entendo, ou ouço, e simplesmente ouço. Porque é necessário que aquilo que ouvimos possa descer ao nosso coração. Amém? É o coração que necessita de ser transformado. Os ouvidos têm que estar limpos, sim. Os olhos também. Mas o coração é onde se maquina todas as coisas da nossa vida. Por isso é que a Bíblia diz que do nosso coração procedem as saídas para a vida. É lá que nós resolvemos. Se é sim, sim, se é não, não. Uns é nim, outros é são. Diz a palavra de Deus que David estava naquele momento afastado. Naquele momento, provavelmente, Deus estava a querer cativar o coração de David porque David estava trocado, tinha as ideias trocadas. E Deus quis-lhe ensinar, uma vez mais, quis-lhe ensinar quem ele era, de onde tinha vindo
e qual era o propósito. E se era grande e se tinha enriquecido e engrandecido, ele não se podia esquecer de quem ele era. Ele não podia esquecer-se da grande misericórdia de Deus pela sua vida. Ele não podia esquecer-se que, apesar de toda a sua grandiosidade, Deus era um Deus de misericórdia e de favor. E ele nada podia acrescentar para Deus, senão que era Deus que acrescentava a ele. Ele precisava de reaprender a fazer culto a Deus, a cultuar a Deus. Reaprender a cultuar como? Ir à sinagoga? Não. Para cultuar a Deus não precisamos de vir aqui. Amém? O nosso culto a Deus tem que ser pessoal. Amém? O nosso culto a Deus tem que ser pessoal. Aquilo que fazemos aqui é o reflexo da nossa vida com Deus. Mas há pessoas que querem, tal como David, não, vamos ali ao espetáculo da igreja do domingo. Vamos ouvir música, vamos... Sim, muitas vezes eu atrás do púlpito tento incentivar as pessoas a que dancem, gritem, cantem, se alegrem na presença de Deus. Mas o nosso culto é um culto pessoal. E David tinha que reaprender a cultuar a Deus. Porque ele estava fora do culto de Deus. Ele estava com os seus olhos e com as suas intenções totalmente vocacionadas noutra direção. Ele estava a valorizar-se mais a si do que o próprio Senhor. Não sei se tu já passaste isso na vida, se estás a passar, mas não te deves valorizar mais do que Deus. Não deves valorizar mais aquilo que tu fazes do que aquilo que Deus já fez por ti. Não deves valorizar mais, nada mais neste mundo, acima da pessoa de Jesus Cristo. Amém? Porque Ele foi o único que deu a vida por ti e por mim. E é necessário que, se lemos depois, não vamos ler, nessa mesma passagem de 2 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 17, vamos identificar que David mudou a sua postura. David entendeu. Provavelmente será por isso uma das razões que Deus diz que a palavra do Senhor diz que ele tinha um coração segundo Deus. Amém? O coração segundo Deus é aquele coração que reconhece, que está suscetível, está vulnerável a Deus. Quando tu tens um coração que identificas os teus erros, deixas que Deus possa tratar contigo, então tu tens um coração segundo Deus. Porquê? Porque Deus pode tratar contigo. Infelizmente há muitas pessoas que Deus não pode tratar com elas. Porquê? Porque a arrogância, a soberba, o orgulho têm tomado conta desses corações. As pessoas dizem que servem ao Senhor, mas quando o Senhor lhes traz uma alteração na sua vida, lhes vem dizer, olha filho, olha filha, está mal em relação a isto que tu estás a pensar, isto que tu pretendes fazer está errado aos meus olhos, faz desta maneira. Não, dessa maneira não. Eu nunca fiz dessa maneira. Como é que vou agora fazer dessa maneira? Pois por algum motivo viemos aqui. Por algum motivo somos chamados filhos de Deus, porque necessitamos de ser retificados. Amém? Necessitamos de ser reajustados. Uma vez o Luís Miguel compartilhou aqui acerca do GPS, o reajuste. O GPS diz para ir numa direção. Por falar nisso, tenho que arranjar um GPS ali para Carcavelos, ver se eu não me esqueço. O GPS diz para tu ires numa direção, tu porque vais distraído ou não dás ouvidos ao GPS, entras por outra direção, mas o GPS é tão fiel que ele a seguida encontra todo o caminho. Amém? E isso é o que Deus tem feito nas nossas vidas. Mas para isso, o que é necessário? Não podemos ser arrogantes, não podemos ser soberbos, não podemos ser orgulhosos e continuar nessa soberba, nessa arrogância, nesse orgulho. E por isso muitas pessoas nesta sala, muitas pessoas estão caídas, tal qual como David se encontrava aqui, totalmente confusas. Não sabem qual é o norte, não sabem qual é o sul, nem este nem oeste, não sabem o que é que vão fazer amanhã. Não têm sequer o domínio sobre o seu coração para dizer, eu amanhã vou fazer assim. Porque um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Amém? O domínio próprio. E esse é um fruto que tem que se desenvolver na nossa vida. Mas na igreja eu conheço muitas pessoas na igreja que não dominam o seu próprio coração. Então elas não sabem o que é que vão fazer logo. A ver o que é que se me vai passar. A ver o que é que vai vir à minha cabeça. A ver que decisão é que eu irei tomar amanhã. A ver.
Escuta, mas há estas situações. Não, a ver, eu não sei, eu estou confuso. Pois estás confuso, alinha-te com Cristo, alinha-te com a palavra de Deus, humilha-te, recebe a palavra, deixa que ela frutifique na tua vida. Humilha-te, não sigas soberbo, orgulhoso, arrogante, pretencioso, como pretendendo seres tu a ter o autocontrole da tua vida. E muitos agarram e dizem, não, o GPS não presta. Mande fora. Sim, porque o GPS só me quer levar para um sítio. O GPS só me quer levar numa direção. E eu não quero. Eu quero fazer o meu caminho. E essa muitas vezes tem sido a queda de muitos irmãos, muitas pessoas que vêm à igreja, querem fazer o seu próprio caminho e não deixam que Jesus, não deixam que a palavra de Deus, não deixam que os irmãos possam ajudar a guiar a sua vida. E normalmente é fatal. É fatal porque depois vezes vêm-se com situações na vida totalmente fora de controle, sem terem o domínio por nada. Podemos cometer erros, David cometeu alguns erros, mas David, a seguir ao verso 17, ele vem ajustar-se com Deus. Espera aí, onde é que eu ia? Eu estava totalmente errado, claro, eu deixei o meu coração crescer, eu deixei que a minha vida começasse a crescer, eu comecei a não cultuar a Deus, eu comecei a não buscar a Deus. Eu achei que eu já poderia fazer todas as coisas, ao ponto de olhar para o tabernáculo, olhar lá para baixo e dizer, olha, coitado de Deus. Tu vê bem como é que estava o coração daquele homem. Agora, a questão não é o coração dele. A questão é o teu coração. Como é que está o teu coração? Está dorido? Está sofrido? Como é que está o teu coração? Estás frustrado? Tens o coração frustrado da vida? Não, as coisas não têm corrido bem. É a altura de te realinhares. É a altura de te realinhares. É a altura de teres a mesma atitude da vida e reconhecer que a soberania, a majestade, o poder, a glória é de Deus. Não há outra forma. Deixa de ser aquela pessoa de nariz empinado. Deixa de ser aquela pessoa que acha que os outros não lhe podem dizer nada, que ele é titular de toda a sabedoria. Ele é titular de tudo aquilo que lhe convém. Muitos de nós não sabemos aquilo que nos convém. Por isso é que a Bíblia diz, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E alguns não sabem o que é que lhes convém. Irmãos, se estamos no mesmo lugar em que David se encontrava, que possamos começar a descer as escadas.